saí de casa, eu tô de volta de trancinhas, de dragão, porque nós vamos falar de House of the Dragon. Sim, voltei. E sim, resolvi fazer cobertura aqui no canal, né? Óbvio que eu não ia desistir, eu tava confusa o que eu ia fazer da minha vida, porque esse ano eu e a Miriam decidimos que não vamos fazer juntas, então vocês vão ter 2 coberturas. Um beijo pra Miriam. E, gente, a gente não brigou, a gente não se odeia, tá tudo bem. A gente só decidiu que esse ano a gente ia fazer as coberturas separadas, porque da última vez não valeu muito a pena. A gente falou mais disso já nos stories, mas enfim, é isso. A segunda temporada lança dia 16 de junho, vai ter 8 episódios, sempre domingo, 10 da noite, na TV, na HBO e no streaming na Max. Então bora, vamos relembrar tudo o que aconteceu até aqui, e se restar alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que depois eu respondo. House of the Dragon se passa quase 2 séculos antes de Game of Thrones. Game of Thrones começa no ano 298 depois da conquista. E essa conquista que eles falam é do Aegon o Conquistador, que unificou os 7 reinos, né? O Targaryen que começou esse reinado aí. Então ele é uma figura muito importante na história, né, deste universo, vocês sabem. E aí House of the Dragon começa em 101 depois da conquista, no Grande Conselho de Harrenhal, para decidir a sucessão do rei Jaehaerys Targaryen. E basicamente essa decisão ficou entre 2 linhagens, a da Rhaenys e a linhagem do Viserys. E aí foi uma disputa do que mais importa na sucessão, ser o primogênito ou o gênero. Até rimou. O Viserys venceu e se tornou rei, abrindo o precedente para essa ideia que o importante é ser o herdeiro homem mais velho. E aí os anos se passaram e a gente chega na história com 3 famílias importantes pra gente acompanhar. Os Targaryen, que tem o rei Viserys, e a rainha Aemma, e a filha deles, a Rhaenyra, que é a mais velha. O Viserys tem um irmão chamado Daemon, que nesse momento aí é o comandante da patrulha da cidade, mas ele sempre causa, ele é muito violento, ele é muito rebelde. E também a gente tem os dragões, né, porque os Targaryen são os que montam dragões ali da série. E a gente tem os Velaryon, que também são uma família valeriana ali da origem, de onde vieram os Targaryen, né? E essa Rhaenys, a prima do Viserys que perdeu lá no conselho, ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi. E ela casou com o Corlys Velaryon, que é o mestre dos navios do rei, e ele é um dos marinheiros mais importantes ali da história de Westeros, assim, ele é bafo. E eles têm 2 filhos, o Laenor e a Laena. E por último, mais ou menos importante, tem os Hightower, que comandam a cidade de Vila Velha. O Otto Hightower, ele é mão do rei, então ele é o grande conselheiro ali do Viserys. E temos a filha dele, a Alicent, que tem mais ou menos a mesma idade da Rhaenyra na série, e ali elas são melhores amigas e tal. No episódio 1, a rainha Aemma tá grávida e o Viserys faz um torneio em homenagem ao nascimento do bebê, que ele acha que vai ser homem, mas o bebê ainda nem tinha nascido. E ele quer um herdeiro homem, porque ele já tem tido uns problemas de saúde, né, e ele tem a Rhaenyra só. E realmente nasce um menino, mas rola uma complicação no parto, que até mostram lá a cena horrível, e o Viserys manda priorizar, né, ter a criança. E aí a esposa dele morre e o bebezinho morre também. O Daemon, ele quer ser o herdeiro, porque ele é irmão, né, o irmão mais velho ali do rei. Mas o Otto Hightower tem ranço dele e conta pro Viserys que ele tava zoando no bordel e que ele falou, né, ele chamou o bebê de herdeiro por um dia. O Viserys fica pistola, bane o Daemon de Porto Real e declara a Rhaenyra como a sua herdeira. Ele não quer pôr pro irmão, ele não tem outro filho homem, então vai ser a Rhaenyra mesmo. E aí todos os nobres juram lealdade a ela. E aí o Viserys conta a ela um segredo do passado de rei pra rei, que pelo visto só existe na série, né? Que anos atrás o Aegon o Conquistador previu um grande mal que iria vir do norte, né? Ele está falando dos White Walkers lá de Game of Thrones. E a missão dos Targaryen seria reinar e manter Westeros unida pra derrotar essa tal ameaça. Isso nunca aconteceu nos livros, tá? Só de fofoca pra vocês, que eles já soubessem dessa história. Eu acho que eles fizeram pra conectar com Game of Thrones. E aí passam os meses e o Otto coloca a filha dele, Alicent, pra visitar o Viserys nos aposentos lá dele. E os dois vão virando confidentes, criam aí uma amizade, não sei o quê. Enquanto isso, a Rhaenyra tem que escolher um membro novo pra guarda real e ela escolhe o Sir Criston Cole, que é um crush, né? Um cavaleiro que se destacou ali no torneio. E ela escolheu ele por ser o único com experiência de batalha, porque ele é gatinho também, né? Fala real, Rhaenyra. Já o Daemon ocupou a Pedra do Dragão, aquela ilha que também é da família Targaryen, né? Inclusive o Daemon tá aqui. Aliás, não sei se vocês sabiam dessa história. O meu gato chama Daemon porque a gente achou ele, né? A gente resgatou
mencionou ele na época que a gente tava falando de House of the Dragon, da época das lives. Então o Daemon ocupou Pedra do Dragão, essa ilha que é pertencente à família Targaryen também. Ele rouba um ovo de dragão e anuncia que vai se casar com a sua amante, a Missária. Lembrando que ele já é casado, tá? E aí, pra provar que ela manda no bagulho, a Rhaenyra voa lá de dragão, confronta o Daemon e consegue pegar o ovo de volta. E aí tá rolando uma pressão pro Viserys casar de novo e ter mais herdeiros, né? Porque ele só tem a Rhaenyra. E aí o Corlys e a Rhaenys, né? O casalzão perfeito, eles propõem que o Viserys se case com a filha deles, a Laena, pra unir a linhagem das duas famílias, fortalecer as casas, né? Show. E é bizarro porque ela é muito novinha, né? Mas enfim, naquela situação é normal, não é normal, é comum. Só que, né, por ela ser uma criança, o Viserys prefere se casar com a Alicent, que era o plano do Otto Hightower o tempo todo, que ele tava jogando ela lá pra ficar amiga dele, de propósito. E isso estraga a relação da Rhaenyra com o pai. O Corlys, se sentindo ofendido pela essa recusa aí do casamento com a filha dele, ele se une ao Daemon e eles vão combater um tirano pelo controle lá dos Degraus, que é um conjunto de ilhas usadas como ponto marítimo ali pra comércio e viagens e tal. Então eles vão pra treta. Inclusive essa treta nos livros... No livro. Eu falei livros em algum momento? Se eu falei livros em algum momento é porque eu tô acostumada com Game of Thrones. É um livro só, tá? Mas eu ia falar que no livro essa batalha nem é importante, mas eles botaram na série pra ter assunto, né? Pra ter batalha. Os anos se passam, o Viserys e a Alicent têm um bebezinho chamado Aegon. E no aniversário de 2 aninhos dele, o Viserys faz uma grande caça real pra comemorar. E os lords estão querendo que ele coloque o bebê já como herdeiro, porque é um menino, já tá, né, com 2 anos. E a Rhaenyra acha que o pai tá querendo se livrar dela e colocar o Aegon, mas ele mantém ela como herdeira e deixa ainda ela escolher com quem ela vai se casar. Enquanto isso, o Daemon e o Corlys estão há anos lá nessa treta, nessa guerra dos degraus. O Viserys não queria se envolver na briga, mas a Alicent convence ele a mandar ajuda, né, porque o negócio lá tá ficando feio, e aí eles ganham. O Daemon volta pra Porto Real, vitorioso, tudo, e é aceito de volta. A Rhaenyra e a Alicent voltam a ser amigas, então, até aí tudo bem. A Rhaenyra tá tentando achar um boy pra ela casar, mas ela não gosta de nenhum. Quem nunca, né, Rhaenyra? Eu demorei também. E aí começa a rolar uma tensão sexual entre ela e o tio Daemon. E aí à noite, um dia eles saem escondidos do castelo e ele leva ela numa casa dos prazeres e aí eles se pegam, mas o Daemon vaza na hora H. Como a Rhaenyra ainda tá animadinha, ela volta pro castelo e pega o Christian Cole e perde a virgindade com ele. Ela usa o cara, né, gente? No dia seguinte, o Otto fica sabendo do negócio do Daemon e da Rhaenyra, porque eles estavam numa casa de prazeres pra todo mundo ver, e ele fofoca pro Viserys. E por que o Otto tá fazendo essa fofoca? Porque ele quer que o neto dele que vire o herdeiro, né, gente? Ele não quer a Rhaenyra. A Rhaenyra não é parente dele. Enfim, ele fofoca, a Alicent ouve tudo e confronta a Rhaenyra. E ela confessa que saiu com o Daemon, mas ela falou que não rolou nada. Aí o Daemon pede pro Viserys deixar ele casar com a Rhaenyra. Só que o rei manda ele pastar e voltar pro vale onde ele mora com a esposa dele, teoricamente, né? Mas ele não vê sei lá quanto tempo. E aí ele volta pra lá e faz o quê, gente? Ele mata a mulher. Aí o Viserys diz pra Rhaenyra que, né, se essa fofoca aí deles dois vazasse, ia arruinar ela e ninguém mais ia querer casar com ela e tal. E eles fazem um acordo. A Rhaenyra vira noiva do Laenor, o Velaryon, né, que é bom também pra ficar amigo de novo do Corlys e amenizar a situação toda. Então, a Rhaenyra topa isso, mas em troca, o Viserys demite o Otto do cargo de mão do rei, porque ele tá tentando o tempo todo sabotar a Rhaenyra como herdeira, né, claramente. E a Rhaenyra e o Laenor fazem um acordo, eles vão consumar o casamento pra fazer herdeiros e tal, só que cada um quer ter sua vida separada, porque na real o Laenor é gay. Inclusive ele tem um boy já chamado Joffrey e a Rhaenyra quer continuar pegando o Christian Cole. E aí o Cole dá uma emocionada e pede pra Rhaenyra, vamos fugir, esquece isso de ser rainha, não sei o que, vamos focar no amor. E ela fala... Não, ela recusa e ele fica, né, péssimo. Enquanto isso, o Lionel Strong, o mestre das leis, assume como mão do rei. O filho dele, o Larys, tem um problema na perna, ele sempre foi rejeitado ali na corte, então ele fica ali nos cantos, escutando os segredos de todo mundo. E ele e a Alicent fazem uma amizade aí, e ele dá a entender que a Rhaenyra mentiu pra ela sobre o Daemon. Mentiu mesmo. E a Alicent vai conversar com o Cole, e ele meio que se entrega sem querer, ele fala que transou com a Rhaenyra. E aí... a Alicent fica pistola, pô, minha best friend aqui mentindo pra mim, né? E aí no casamento da Rhaenyra, ela aparece com um vestido verde da casa Hightower, o que indica que ela está se preparando para uma treta. Inclusive eu nem vim de negro nem de verde pra não declarar meu apoio pra ninguém, eu vim de vermelho da minha casa Lannister, tá? E aí pra completar, o Daemon vai de penetra na festa. Na cerimônia, o Joffrey, que é crush do Laenor, né, o boyzinho do Laenor, vai conversar com o Cole e ele já tá todo paranoico, ele acha que o Joffrey vai chantagear ele por causa do caso com a Rhaenyra
Rhaenyra, não sei o quê. Resultado, ele ataca e mata o Joffrey no meio da festa. O casamento virou um caos. A Rhaenyra e o Laenor se casam ali depois daquele negócio cheio de sangue, um negócio horrível. O Cole foge pra tirar a própria vida, porque, né, ferrou. Mas a Alicent acolhe ele como o escudo juramentado dela. E depois a gente até reclamou disso na época, eu e a Miriam, porque não teve consequência nenhuma pro Cole. O cara mata alguém no meio do seu casamento. E aí só porque alguém acolheu lá... Ah, tá bom, então. E aí, se passam 10 anos e um monte de atores da série vão embora, a gente troca pros atores mais velhos. A Rhaenyra ainda tá casada com o Laenor, mas ela tem um caso com o Harwin Strong, o irmão do Larys. E ela teve filhos, o Jace, o Luke, e acabou de dar à luz a um novo Joffrey. Na teoria, os filhos são do Laenor, mas todos eles têm o cabelo pretinho, nenhum traço valeriano, né? O cabelo dos valerianos, dos Targaryen e dos Velaryon são cabelos brancos. Então, né, fofocas, boatos de que os filhos são bastardos. A Alicent acha que os filhos da Rhaenyra são realmente bastardos e fica com ranço, né, ela já tá com ranço dela há anos aí. E ela e o Viserys tiveram 4 filhos nesse meio tempo. O Aegon, o Aemond, a Helena e o Daeron. E esse último tá em Vila Velha e não aparece, inclusive não é citado nessa primeira temporada, mas pelo visto vão falar que ele tava em Vila Velha esse tempo todo e beleza. O Cole provoca o Harwin Strong falando das crianças e eles saem numa briga. E pra tirar ele dessa treta, o Lionel decide levar ele de volta pra Harrenhal, que é onde fica a família dos Strong. Pra aliviar a tensão, a Rhaenyra propõe que o filho dela, o Jace, se case com o filho do pai e com a da Alicent, que é a Helena. Assim, juntando as duas linhagens, e aí fala, ah, tá bom, beleza. O Viserys amou, mas a Alicent não gostou, não. A Alicent diz pro Larys, que virou brother dela, né, que ela queria o pai dela de volta, o Otto como mão do rei. E aí, o Larys arma um incêndio em Harrenhal e o pai dele e o irmão morrem. Sim, horrível. E aí, o Otto volta pra assumir o cargo. O Daemon tinha ficado viúvo, né, então ele se casou com a Laena Velaryon e eles tiveram 2 filhas, a Baela e a Rhaena, e a mãe dessas 2 meninas, a Laena, está grávida de uma 3ª criança. Mas ela tem um problema no parto e ela fica correndo risco de vida, né? O bebê não vai sair por nada e ela escolhe morrer nos próprios termos e pede pra sua dragão, a Vhagar, queimá-la. E o Daemon fica viúvo de novo. A Laena é enterrada em Derivamarca, que é sede da casa Velaryon, né? E aí todo mundo vai pra lá, né? Rola aquele momento. O Aemond consegue voar na Vhagar e se torna o novo montador dela. A mulher nem esfriou ainda e o cara já tá roubando o dragão dela. E as outras crianças brigam com ele porque a Rhaena, que é a filha da mulher que acabou de morrer, queria herdar a Vhagar da mãe dela, né, o dragão. E aí eles tretam, só que no meio da confusão, o Luke esfaqueia o Aemond no olho e ele perde a visão. Então o filho da Rhaenyra esfaqueia o filho da Alicent. E aí a Alicent fica possessa, né? E ela quer tirar um olho do Luke de punição, né? Olho por olho, literalmente. E ela e a Rhaenyra tretam ali na frente de todo mundo. O Daemon e a Rhaenyra transam e decidem se unir contra a Alicent. E eles bolam um plano pra finalmente poderem ficar juntos. Eles ajudam o Laenor, que é marido da Rhaenyra, a forjar a própria morte, que na série ficou bem legal isso. Só que na verdade ele fugiu pra Essos com um boy novo dele, né? Porque ele não quer ficar com a Rhaenyra. E aí a Rhaenyra fica livre e casa com o Daemon. Se passam mais uns 6 anos, a Rhaenyra tá morando com a sua família lá em Pedra do Dragão. Ela e o Daemon tiveram mais 2 bebês, o Aegon e o Viserys, sim. E ela tá grávida de outro. Em Derivamarca, a Rhaenys teve que assumir por um tempo, porque o Corlys se machucou numa missão marítima lá, e ele tá correndo risco de vida. E aí os Velaryon começam a se preparar pra uma possível morte dele, assim. E ele queria que o Luke virasse o sucessor, só que ele nunca nomeou ele oficialmente. O irmão do Corlys, o Vaemond, ele quer ele mesmo ser o herdeiro, porque todo mundo sabe que o Luke é um bastardo, não é mesmo? E ele leva essa treta lá pra Porto Real, pra uma audiência com o rei, né? E nos últimos anos a saúde do Viserys tá de centavos, né? Ele tá prestes a ir de arrasta pra cima aí. Então é a Alicent que tá mandando no rolê todo. A Rhaenyra pede pro Viserys pra interceder a favor do Luke, né? Da linhagem dela, mas o Viserys tá de cama, tá delirando, tá sem condições. Só que na audiência o Viserys consegue se levantar e ele declara que o Luke vai ser o herdeiro de lá. E o Vaemond xinga a Rhaenyra, xinga os filhos dela. E aí, o Daemon mata o cara ali mesmo. E aí tá, passa um tempo, as crianças cresceram. O Aegon tá casado com a própria irmã, a Helena, e o Aemond agora usa um tapa-olho, né? Eles são os filhos da Alicent. O Jace é prometido pra Baela e o Luke pra Rhaena. Então, os filhos da Rhaenyra estão prometidos pros filhos do Daemon. É como se, tipo, eles casaram e os filhos deles vão casar. O Viserys implora pra família se unir depois que ele morrer, né? Aquele drama. A Rhaenyra
Rhaenyra e a Alicent baixam a guarda, mas agora a treta não é mais nessa geração. A treta agora é com os Gen Z da época. O Viserys passa mal lá na cama e delira sobre a profecia do Aegon Conquistador, né, dos White Walkers. Só que a Alicent não entende direito e acha que ele quer que o Aegon, filho deles, vire rei. Não sei se ela entendeu direito ou se ela entendeu o que ela quis entender também, né? E aí ele morre. A Alicent e o Otto decidem manter a morte dele em segredo por um tempinho e começam um plano junto com o pequeno conselho pra coroar o filho da Alicent, enquanto isso, o Aegon. E aí eles brigam porque o Otto quer matar a Rhaenyra e a Alicent fala: peraí, pessoal, estamos exagerando, né? Vamos dar uma opção de exílio pra ela. A Rhaenys é a única do time Rhaenyra que tá ali em Porto Real, então prendem ela. E enquanto isso, o Aegon, gente, ele não tem interesse nenhum em ser rei. Ele quer, sei lá, jogar videogame, entendeu? E aí precisa de uma galera ir lá buscar ele. E ele implora pro irmão dele, o Aemond, deixar ele fugir de Westeros. Tipo assim, ele não quer ser rei, né? Todo mundo brigando pra ser rei e o menino quer vazar. Só que o Aemond e o Cole levam ele de volta. E a Alicent nomeia o Cole como o comandante da Guarda Real. O Larys conta pra Alicent que o Otto tá usando a rede de espiões ali da Missária, que é a ex lá do Daemon, né? Pra ganho próprio. E ela manda o Larys queimar a casa da Missária como aviso. E aí tem dois irmãos gêmeos cavaleiros da Guarda Real, o Sir Arik e o Sir Eric. Só que eles dois têm opiniões diferentes sobre essa coroação, né? O Arik, com A, fica do lado da Alicent, é o jeito que eu decorei, A, enquanto o Eric fica do lado da Rhaenyra. E aí toda a população é levada até o Fosso dos Dragões, onde o Aegon é coroado. O Eric solta a Rhaenys que estava presa e rouba a coroa do Viserys, que era o rei, né, que morreu. A Rhaenys, então, destrói o fosso com a sua dragão Meleys e por pouco não solta um Dracarys em geral ali. Ela decide, né, que essa guerra nem é dela pra começar e ela fala: eu vou embora pra minha casa, chega. A Rhaenys chega em Pedra do Dragão, conta tudo pra Rhaenyra que tá rolando e o choque faz ela entrar em trabalho de parto ali meio antes da hora e a bebê nasce natimorta. O Sir Eric, né, amigo deles, chega lá com a coroa e o Daemon coroa a Rhaenyra como a Rainha Negra com a coroa do pai dela. O Otto aparece e oferece um acordo lá pra ela: jurar lealdade pro Aegon e em troca ela continua ali dona de Pedra do Dragão e o filho dela, o Luke, pode herdar a Deriva Marca, que é o que ela queria, né, que ela foi lá brigar pra isso. A Rhaenyra fica meio balançada, ela pensa em aceitar, mas ela segue os planos dela. Só que nisso, o Corlys se recuperou dos seus ferimentos e ele jura lealdade da família Velaryon pra Rhaenyra. E aí eles vão cuidar da parte marítima aí dessa guerra. O próximo passo é conseguir o apoio das casas importantes. Então a Rhaenyra manda o seu filho Jace pra tratar com os Stark lá no norte e os Arryn ali no vale. E isso vai rolar na segunda temporada. Já o Luke vai pra Ponta Tempestade convencer o Lord Borros Baratheon, quando chega o Aemond lá em nome dos Verdes tentando se aliar. Lembrando, né, que fica Verdes é o time da Alicent, que quer a linhagem masculina, e a Rhaenyra vira o time dos Negros, que quer a linhagem feminina, né, a filha mais velha, ela. Então o Aemond chega lá, persegue o Luke de dragão, mas o dragãozinho do Luke, o Arrax, é um dragão ainda jovem. E a Vhagar, que o Aemond conquistou, né, outro dia ali, é a dragão mais velha que tá viva. E ela é gigantesca e experiente também. E aí o Arrax vai no instinto ali, ataca, mas a Vhagar se irrita. O Aemond meio que perde o controle dela e ela devora e mata o Luke e o Arrax. Em Pedra do Dragão, o Daemon chega pra contar pra Rhaenyra que o filho dela morreu e ela fica pistola e decide entrar na guerra. E aí, né, vamos pra segunda temporada. Então foi esse o resumão, agora eu estou hypadíssima. Se vocês quiserem relembrar também com mais detalhes, tem todos os vídeos meu e da Mikan, todas as lives que a gente fez, vocês podem colocar aí, põe um pouco acelerado, se for o caso, na hora do almoço e tal, pra você relembrar tudo que aconteceu. E também vai sair um vídeo com expectativas pra segunda temporada, eu vou falar todas as pontas soltas que ficaram aqui da primeira, e também coloca que tipo de conteúdo vocês querem aí pra essa temporada, mais curto, mais longo, com mais detalhes, menos, mais rápido. E é isso, estamos prontos aí? Coloquem nos comentários se vocês estão hypados também. E bora, um beijo, tchau!